Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido a deputada Dirce Ardinsteiner para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, presidente. Ata da 46ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de maio de 2018, sob a presidência do deputado Silvio Drevik e Dirce Heiderscheit, secretárias deputados Kennedy Nunes, Dirce Heiderscheit e Maurício Studilac. Às 10 horas do dia 16 de maio de 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a deputada Dirce Heiderscheit para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrições. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna o senhor deputado Milton Schaeffer, bloco parlamentar PP, PR, PSB, Podemos, e a deputada Luciane Carminati, PT. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei 023/2018. Foram aprovadas as redações finais exaradas ao projeto de lei 0119/2018 e 0136/2017. Foram aprovados os pedidos de informação 084, 086, as moções 0136, 0137/2018, bem como o requerimento 0411/2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 0407 a 0410/2018. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Natalino Lázari, com equiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor prefeito do município de Tangará, Nadir Baú, fizesse uso da palavra para divulgar a 7ª mostra do vinho catarinense. Ato contínuo. O senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os deputados Dirceu Dresch, Dr. Vicente Caro Preso e Kennedy Nunes. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para hoje, às 14 horas, conforme horário regimental. Para constar, eu, segundo a secretária, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Dirce Ardinsteiner. Em discussão, a ata acaba de ser lida. Não haver ninguém para discutir. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, porém, antes, com a palavra, o deputado Moacir Sopelsa. Muito obrigado, presidente, deputado Silvio, deputada Dirce, deputado Maurício. Eu quero, presidente, cumprimentar os vereadores Mauro Freta e o vereador Closmar Zagonel, vereadores de Concórdia, que estão aqui em Florianópolis e estão aqui a trabalho. Por isso, parabéns a vocês e sinto-se em casa aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, presidente. Feito o registro, deputado Moacir Sopelsa, sejam bem-vindos. Breves comunicações, inscrito para falar, o deputado Antônio Aguiar. Deputado Antônio Aguiar. Na sequência, deputada Luciane Carminati, que terá a palavra por até 10 minutos.
presidente, deputados, todos que acompanham esta sessão. Quero falar de uma conquista que nós tivemos em Chapecó e que estamos muito preocupados em função de últimas informações que temos recebido. Estou falando aqui da Câmara Especial Regional de Chapecó. E, nesse sentido, resgatar um pouco a história desta Câmara. A Emenda Constitucional 45, de 2004, abriu a possibilidade que os tribunais de justiça funcionem de forma descentralizada por meio de câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso à justiça em todas as fases do processo. Aproveitando a oportunidade aberta pela Emenda Constitucional 45, a Câmara de Chapecó foi criada em 2008 e instalada em 2009. A iniciativa foi pioneira para a descentralização do Poder Judiciário, facilitando o acesso à justiça por parte dos cidadãos residentes em mais de uma centena de municípios que estão sob a jurisdição de 27 comarcas da região oeste do nosso Estado, diminuindo o deslocamento e os custos financeiros dos operadores do direito, deputado Maurício, que não precisam mais se deslocar até a capital. No final de 2009, mobilizamos lideranças políticas e entidades representativas da sociedade civil para defender a manutenção da Câmara Regional Especial de Chapecó. Como vereadora na época, também fui proponente, com o deputado estadual Pedro Czai, de audiência na Câmara de Vereadores com o tema As Câmaras Regionais e a Descentralização do Acesso à Justiça em Santa Catarina. Em novembro do mesmo ano, reunimos lideranças políticas e empresariais da região oeste com o presidente do Tribunal de Justiça. Em seguida, o Pleno do Tribunal de Justiça aprovou 2 resoluções, uma estendendo a competência de julgamentos da Câmara Regional e outra estendendo por mais 1 ano a temporalidade da Câmara. Em 2010, o Pleno do Tribunal, em votação polêmica, apertada, 19-18, negou a transformação da Câmara em órgão definitivo do Tribunal de Justiça. Preferiu manter como se o Tribunal de Justiça tivesse que aprovar uma resolução a cada ano para continuar o funcionamento da Câmara e criando uma insegurança total. Ainda em 2010, a Assembleia aprovou e promulgou a Emenda Constitucional 56, tornando a Câmara Especial Regional de Chapecó um órgão definitivo do Tribunal, estabelecendo isso na Constituição Estadual de Santa Catarina. Essa Emenda Constitucional Estadual foi oriunda da proposta de Emenda Constitucional 10 de 2010. Porém, em junho de 2011, foi protocolada uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. A DIN 4626 continua tramitando no STF, sem ter decisão de mérito e nem liminar. Isso desde 2011. Então, a Emenda Constitucional Estadual, ela continua em vigor. O simples protocolo de uma DIN não revoga automaticamente os efeitos da legislação questionada. A revogação definitiva ou a suspensão temporária somente será estabelecida pelo órgão julgador, neste caso, o Supremo Tribunal Federal precisa julgar. No período recente, mais especificamente a partir de 2016, administradores do Tribunal de Justiça pararam de fortalecer a consolidação da Câmara e, no sentido contrário, têm tomado iniciativas para dificultar os trabalhos que vinham sendo realizados a fim de precarizar suas atividades, tentando inviabilizá-la. No plenário da Assembleia, desde 2011, tenho feito pronunciamentos apresentando documentos para que a Câmara Regional seja mantida em Chapecó e que tenha sua estruturação consolidada e atuação ampliada. Quero continuar em conjunto com a sociedade civil organizada de Chapecó e de toda a região oeste de Santa Catarina, fazendo essa defesa e travando esse combate. A OAB de Chapecó também tem defendido firmemente a permanência da Câmara Regional no Oeste, pois entende que o Poder Judiciário tem o dever de estar cada vez mais
perto do cidadão, e isso decorre do Estado Democrático de Direito, um preceito constitucional previsto, então, na nossa Constituição de 88. As autoridades e lideranças defendem a instalação de mais uma Câmara Criminal, uma de direito público, e a criação e instalação de mais uma vara civil na comarca de Chapecó. Ou seja, a demanda por novos órgãos aumenta, devido ao elevado número de processos que tramitam nas atuais varas. Portanto, é inaceitável, inconcebível, que a única experiência de descentralização do Tribunal de Justiça em Santa Catarina seja agora fechado. E por que eu estou fazendo esse pronunciamento aqui, deputados, e ao público que nos assiste? Porque o Conselho Nacional de Justiça, nos últimos meses deste ano, esteve analisando a produtividade da Câmara Regional Especial de Chapecó e publicou uma ata considerando preocupante a produção da Câmara Especial, acenando, inclusive, para possíveis ações no sentido de culminar com o fechamento desta Câmara. Isso está provocando uma indignação muito grande dos setores empresariais, dos operadores do direito, que para fazer a defesa do seu cidadão, do seu cliente, melhor dizendo, das causas em segunda instância, precisam se deslocar de Chapecó e virem até a capital. Então, eu sempre digo que quando você cria um programa e você sabe da importância desse programa, mas ele apresenta ainda necessidade de ajustes, nós precisamos fazer ajustes. Agora, o princípio do acesso à justiça, da justiça mais próxima, conforme a própria Constituição prevê, nós precisamos garantir. Quero, com isso, deixar muito claro que nós não nos esquivamos no sentido de que precisamos discutir a qualidade, a resolutividade, a eficiência, a eficácia deste órgão, mas nós não vamos aceitar uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que retroaja nos direitos do cidadão tão discriminado no oeste de Santa Catarina. Então, a minha manifestação vai no sentido de dizer: cabe sim ao Conselho Nacional de Justiça avaliar a produção da Câmara Especial, como cabe também avaliar a produção das diferentes varas aqui do Tribunal de Justiça, mas nós não podemos aceitar que um município que está tão distante da capital seja discriminado e, numa experiência extremamente positiva de acesso à justiça, nós tenhamos, então, esse direito e essa conquista eliminado. Estamos na luta, Câmara de Vereadores, autoridades locais, todos os setores envolvidos, e queremos que o Tribunal de Justiça, que inclusive tensiona para que esta casa aplique, ou melhor, aprove projetos de lei, tanto do TJ, como também interesse do Ministério Público, de criação de vários cargos em comissão, e utiliza o argumento, presidente, de que tem que agilizar a justiça. A pergunta que eu faço é: como fica, então, a Câmara Especial de Chapecó, que já é um mecanismo de acesso à justiça? Vamos aperfeiçoar o que tem que aperfeiçoar, mas regredir no direito do cidadão oestino, nós não vamos aceitar. Esse é o meu posicionamento. Obrigado, presidente. Próximo, ou melhor, não tem próximo inscrito? Não, Vossa Excelência perdeu, Vossa Excelência foi chamado, não estava presente. Eu vou perguntar se a deputada Luciane permite que Vossa Excelência possa usar da palavra.
Resolvido. Vossa Excelência está inscrito e tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, na verdade é a terceira inscrição que eu estou fazendo para falar aqui. De manhã cedo eu abdiquei um pedido do presidente e agora, com a anuência dele, nós estamos com a palavra em aberto. Nós queremos falar hoje à comunidade catarinense, especialmente para São Francisco do Sul. São Francisco do Sul é, sem dúvida, um dos municípios mais importantes do estado de Santa Catarina. Pela sua história, é a cidade mais antiga do estado de Santa Catarina. Nós estivemos em São Francisco do Sul e conversamos com o prefeito eleito, prefeito Renato Gama Lobo, que está no vídeo conosco, e lá, depois de 2 anos de trabalho, projeto e licitação e conclusão de obras, inauguramos a nossa capela mortuária. Mas nós falávamos de São Francisco do Sul. São Francisco do Sul é a cidade mais antiga do estado de Santa Catarina e foi fundada pelo navegador francês Binot Palmier de Goudeville. São Francisco do Sul tem uma história rica, uma história linda. São Francisco do Sul é uma ilha, portanto, também uma cidade portuária. São Francisco do Sul depende do Porto de São Francisco do Sul. E nós viemos aqui dizer que, como deputado estadual e morador na cidade de São Francisco do Sul, há mais de 45 anos, temos a nossa casa de veraneio na prainha, conhecemos profundamente a situação que passa São Francisco do Sul. Estou aqui hoje para defender a cidade de São Francisco do Sul e mostrar aos catarinenses que nós já defendemos e faz tempo São Francisco do Sul. São Francisco do Sul a primeira ação nossa no governo anterior, governo Zera, foi fazer a doação de um aparelho para o Hospital de São Francisco do Sul. O aparelho para a ortopedia, um arco cirúrgico, para que pudéssemos fazer as cirurgias ortopédicas. Hoje, já está em funcionamento a internação e cirurgias na cidade de São Francisco do Sul, no hospital. Isso mostra um avanço na saúde por parte da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul. Mas temos uma área importante em São Francisco do Sul, que é a infraestrutura. Nós temos 10 milhões de reais colocados pelo Badesc para o empréstimo em São Francisco do Sul. Eu acho que a importância de solicitar, de pedir ao governo do estado, pedir ao governador Pinho Moreira, para que agilize essas verbas para São Francisco do Sul. São Francisco do Sul é, sem dúvida nenhuma, uma das cidades emblemáticas do norte do estado. Emblemáticas porque temos uma BR-280, onde o governo federal ainda não cumpriu com a sua palavra, deputado Silvio. Fala-se em 90 milhões, 130 milhões, e só se fala isso na época da eleição, depois não se fala mais. E eles vêm, cada eleição que eu estou lá, eu escuto isso. Nós estamos chateados de escutar essas coisas. Nós queremos ação do governo federal, ação do governo estadual para com a cidade de São Francisco do Sul. Por isso, estamos defendendo, sim, também a cidade de São Francisco do Sul. Cidade que tem 50 mil habitantes
e uma cidade próspera. E nós, como deputado estadual, já levamos uma emenda parlamentar para fazer o Centro dos Idosos na Enseada, já levamos a emenda parlamentar para a Capela Mortuária, já tivemos emenda parlamentar para a saúde, enfim, ajudamos muito São Francisco do Sul, e sou o deputado estadual que mais emendas parlamentares levou para São Francisco do Sul. Portanto, a nossa defesa ao município de São Francisco do Sul. Mas também, nós temos, no dia 26 deste mês, um importante ato político do PSD. Como novo membro do PSD, nós estamos aqui falando do lançamento da candidatura do deputado Gelson Merizio a governador do estado de Santa Catarina. É, sem dúvida nenhuma, o diferente. Por que é o diferente? Porque o deputado Merizio ainda não tem a experiência dos outros que já foram 2, 3 vezes governadores, 2, 3 vezes senadores e assim por diante. Nós temos o novo, e o novo está no PSD. O PSD vai fazer uma grande festa, dia 26 deste mês, em Chapecó, e vamos lançar o deputado Merizio como candidato do PSD a governo do estado. Acreditamos que a união do partido, acreditamos que todos os prefeitos lá presentes farão, sim, jus à resposta da candidatura de Gelson Merizio. Por isso, é uma data importante, um comunicado importante também à nossa sociedade, para que começamos, nesse momento, a dar um norte às candidaturas de governo estadual que estão emperradas. Ninguém fala nada. Ah, porque vai o fulano, vai o Beltrano e vai o ciclano. Não, então o PSD tomou uma decisão. O PSD tem o apoio do PP, do PSB e de mais 8, 10 partidos menores. Esses 8, 10 partidos menores vão fazer a grande coligação de Santa Catarina. E acreditamos que essa coligação vai ser, sim, capitaneada pelo deputado estadual Gelson Merizio, que é o candidato do PSD ao governo do estado. Era isso, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o deputado Maurício Kudelark. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Queria saudar o vereador Ivair, que está aqui presente. Também tem o vereador Fabrício Liminha, que também está aí, de Urubici. Sejam bem-vindos a esta casa, sempre trazendo pleitos do município. Também saudar o prefeito Genir Lolli, de Lindóia do Sul, secretário Ivanildo Venâncio, que estiveram no gabinete aí também com pleitos. Ontem o prefeito Gerson de Apiúna, vereador Fabrício, lá que eu vejo agora, e fazer a saudação. Então, nesse momento difícil que os municípios passam aí, sempre os vereadores, os prefeitos tentando buscar algum recurso na capital do estado, já que o fundão, dito fundão, tão propagado aí pelo governador Raimundo Colombo, infelizmente não saiu, não veio dinheiro e criou uma expectativa muito grande. Até piorou. Tem um município lá que o dinheiro que tinha gastou em projeto. Daí agora não veio dinheiro para a obra. Daí agora não gastou do projeto e não tem a obra ainda. Então isso dificulta. Mas temos que ser otimistas, perseverantes, acreditar que soluções vão surgir, temos que buscar, temos que encontrar, sendo criativos. E eu disse isso aqui já a semana passada, da segurança pública, onde com o mesmo efetivo, as mesmas viaturas, as mesmas equipes,
a nova administração da Segurança Pública, o secretário Alceu, comandante-geral da Polícia Militar, o Araújo Gomes, delegado-geral, deram uma mexida, uma resposta à sociedade, algumas ações muito importantes, inclusive ontem e hoje, a DEIC e várias divisões aí da Polícia Civil fazendo atuações no combate ao crime organizado. A situação está tão difícil que a polícia tem que prender quem está preso. Tá? Para se ter uma ideia, dos 70 mandados de prisão expedidos pela Justiça, 30 já estão nos presídios. E de dentro dos presídios tem envolvimento com o crime fora, dão ordem para a prática de roubo, assalto e homicídio, e a Justiça, então, está nesse gato e rato com as quadrilhas, com as facções. Então, a polícia tem que dar resposta, tem dado. Eu falei, tivemos ali mais algumas ondas de crimes, de guerra de quadrilha, de facção, e, felizmente, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar e o próprio secretário Alceu foram para a imprensa, se pronunciaram, disseram o que está sendo feito e tem que se dar a resposta. A sociedade fica sabendo, do dia a dia, os problemas de criminalidade. Estive lá em Urubici, uma das maiores demandas lá é a criminalidade. E garanto que é um caso idêntico, por exemplo, de Pouso Redondo. Pouso Redondo, fizeram um levantamento, a Polícia Civil e Polícia Militar, tem 800 ocorrências praticadas por 25 pessoas. Então, são 25 pessoas que no último ano praticaram 800 ocorrências. Imagine, se esses 25 tem um caso lá de um elemento com 75 passagens, 75 vezes a polícia deteve e provou que ele estava envolvido com crime. E a Justiça soltou. Então, se ele tivesse preso na terceira vez, ficado preso, não teria praticado mais 72 crimes, delitos, roubos, agressões. Então, são os mesmos que ficam praticando. Lá em Urubici, eu garanto que não chega, eu acho que a 25. Você prender uns 15, que toda hora estão roubando e fazendo coisa, resolve a criminalidade. Só que a polícia prende, leva para o judiciário, a lei benevolente, o juiz faz de conta que dá uma advertência, que ele não vai mais preso, não vai sair à noite, não vai frequentar certos locais, mas ninguém acredita nisso. Nós temos que ter prisão, local para colocar o preso, e a Justiça tem que determinar a prisão. Não é possível que 25 elementos transformem num inferno a vida de 40, 50 mil pessoas. Então, a Justiça não pode entrar nesse faz de conta, continuar nesse faz de conta, liberar quem sabe que vai no outro dia voltar a praticar delitos. Eu estive visitando o secretário de Justiça e Cidadania, o Leandro Lima, que sucedeu a deputada Ada De Luca. A Secretaria de Justiça abriu mais vagas do que tivemos prisões nos últimos anos, teve um superávit, só que, na verdade, nós chegamos há um tempo atrás com 18 mil presos, com 10 mil vagas. Então, já tinha uma defasagem muito grande. Fizeram vários projetos, muitos já foram construídos, temos presídios industriais, onde o preso está trabalhando, mas, infelizmente, ainda temos
algumas administrações municipais que se deixam levar pela pressão popular e parece que o preso não é deles. É melhor ter o preso na minha cidade, no presídio, do que ter o preso na minha cidade, na rua, praticando crime. Então, tem que dar alvará, tem que permitir que se construam mais unidades prisionais. Eu vejo aqui, decisão judicial diz que o Estado pode construir central de triagem em São José. São José tem um terreno do Estado, projeto pronto, recursos para a construção e o município não dá alvará, não permite a construção. Não é o caso só de São José, é o caso de Tijucas, é o caso de Maruí e o caso de Biguaçu é diferente. O município concordou, autorizou, aí a Fátima é que criou problema no licenciamento ambiental. Então, é o Estado jogando contra o Estado, porque o Estado quer resolver o problema da criminalidade. Daí o Estado contrata mais policiais, aí o Estado vê o terreno para construir o presídio, e aí o Estado vai lá, através da Fátima, do órgão ambiental, para colocar dificuldade. Claro que tem que respeitar a legislação ambiental, mas o que ocorre é em local já totalmente explorado, construído, aí se encontra dificuldade para construir. Então, o governo federal queria trazer para Santa Catarina um presídio federal. São só 150 vagas, não tem aquele problema de dizer que os moradores, dos familiares do preso, vai ali para perto do presídio. Não vai, porque nesses presídios federais é um intercâmbio de presos. Os presos perigosos de Santa Catarina estão lá em Mossoró, estão em outros presídios federais, Catanduvas, e o preso perigoso de lá vem para cá. E é uma obra que traz 450 agentes. Então, imagina, 450 agentes federais para cuidar de 150 presos. É um local de extrema segurança, é um local que não causa problema para o Estado e que pode ainda definir um local para a construção do presídio. Então, os municípios têm que ser bom senso. Não dizer ali na área central, numa área residencial. Mais um minuto, senhor presidente. Mais um minuto, deputado. Obrigado. Mas definir um local onde construa. Se cada município, cada comarca, como diz a legislação, tiver o seu presídio, o local para a justiça determinar o recolhimento de seus presos, nós vamos viver numa sociedade muito mais tranquila. Nós não podemos ter a justiça soltando, ou porque a lei é muito benevolente, ou porque não tem local para colocar o preso. Aí sim, nós vamos para o caos social. Tenho dito várias vezes, a segurança, a polícia é a última barreira antes do caos social. Se nós não tivermos fortalecimento dessas instituições, nós vamos sim enfrentar uma guerra social sem precedentes. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, deputado Neudir Sareto. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria comunicar com muita satisfação a presença, acompanhando aqui a sessão, de vereadores da nossa querida cidade de Concórdia, vereador André Rizelo, vereador Mauro Freta e vereador Closmar Zagonel, que estão aqui na capital tratando de assuntos importantes para o município, assuntos como o caso da Casan, que nos preocupa, inclusive, na comunidade regional, e outros assuntos importantes estão aqui. Queria fazer esse registro nesse momento, estão acompanhando também a nossa sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Feito o registro, deputado Neudir Sareto, sejam todos bem-vindos.
Não há mais inscrito em breves comunicações. Nós temos ainda 6 minutos para horário destinado aos partidos políticos. Vou suspender a sessão até às 15 horas, sendo que o primeiro partido é o PSC, o segundo o PSD, o terceiro o Bloco Progressista, PL, PSB, Podemos, na sequência o PMDB, PSDB e Partido dos Trabalhadores. Está suspensa a sessão.